Ok, vamos lá. Pensa em dois apartamentos, lado a lado, na mesma cidade, no mesmo bairro, sabe? Acontece que a história que cada um deles conta sobre dinheiro e liberdade é completamente diferente. E é exatamente por aí que a gente começa a nossa análise de hoje. Então, no primeiro apartamento, mora uma pessoa que ganha, olha só, 15 mil reais por mês. Um baita salário. Mas essa pessoa vive com aquele nó na garganta, sabe? Sempre a um passo do desastre financeiro. Agora, no segundo AP, vive alguém que ganha um terço disso, 5 mil reais. Só que com uma tranquilidade, uma paz de espírito total. O resultado disso tudo? Pode parecer loucura, mas quem ganha menos tem, acredite se quiser, uma segurança financeira muito, mas muito maior. Mas como é que isso é possível? Pois é, fica claro que a questão aqui não é só sobre quanto dinheiro entra na conta. Tem alguma coisa muito mais profunda acontecendo. É tudo sobre a nossa relação, a relação de cada um de nós com as coisas que a gente tem. E é exatamente esse mistério que a gente vai desvendar agora. Bom, vamos para a primeira grande ideia, então. É o seguinte, cada coisinha que entra na nossa vida tem um segundo preço. Um preço que não está na etiqueta, sabe? Ele é invisível, mas pode ter certeza, ele é bem real. Pensa comigo, tem o custo óbvio, né? Aquele que a gente paga lá na loja na hora da compra. Mas logo em seguida começa a chegar a conta do custo real. É tipo uma dívida silenciosa que a gente continua pagando por anos a fio. Para entender isso melhor, vamos pegar um exemplo clássico, aquela esteira de ginástica. Primeiro, ela ocupa um espaço valioso em casa, certo? Isso é custo de armazenamento. Depois, ela precisa de manutenção, mais tempo e dinheiro. A bagunça visual que ela causa, aquilo ali parado no canto, aumenta o estresse. Mas o ponto principal, o mais importante de todos, é o custo de oportunidade. O dinheiro gasto nessa esteira poderia estar investido, rendendo, crescendo e literalmente comprando a sua liberdade no futuro. E olha, essa frase aqui resume tudo com uma perfeição. É brilhante. Cada compra que não era necessária é, na verdade, um pedacinho da nossa liberdade futura sendo vendida, leiloada, em troca de um prazer que dura só um instante. Certo. Então como é que a gente sai dessa armadilha? Bom, existe uma espécie de código, um conjunto de regras simples. E não é sobre viver com menos, passar necessidade. É sobre viver com mais intenção. E a primeira regra é tipo uma arma secreta, uma arma matemática, contra a compra por impulso. A gente chama de custo por uso. Essa continha simples revela o valor de verdade de um item, e não só o que está na etiqueta. É uma virada de chave, sabe? Uma mudança de perspectiva muito, muito poderosa. Dá uma olhada nisso aqui. Uma jaqueta de grife que custa uma grana e é usada, sei lá, umas 20 vezes. O custo por cada vez que se usa ela é altíssimo. Agora, um colchão bom, de qualidade, que a gente usa toda santa noite e afeta diretamente a saúde, o custo por uso dele é quase nada, é irrisório. No fim das contas, o item que parece mais caro é, na verdade, o melhor investimento de longe. Essa é a regra número 2, e ela vem na forma de uma pergunta. É uma pergunta simples, mas, nossa, ela é demolidora. Pensa nas coisas que se tem em casa. Se tudo isso sumisse hoje, do nada, o que seria comprado de novo, com o próprio dinheiro? A verdade é que para muita, mas muita coisa mesmo, a resposta honesta seria um não bem grande. As coisas continuam ali só por inércia. A terceira regra ataca uma armadilha bem moderna. Essa busca sem fim por novidade. Sabe? Trocar um celular, uma TV, que estão funcionando perfeitamente. Isso é literalmente queimar dinheiro. É destruir riqueza achando que é progresso. O problema não é o aparelho, é o tédio. A regra é clara. Um item só deve ser trocado quando ele para de funcionar. Simples assim. Ponto final. Tá, mas como a gente se protege dos nossos próprios impulsos? É aí que entra a quarta regra, que é basicamente se proteger de si mesmo. Porque, vamos ser sinceros, a nossa força de vontade tem limite. Então, a ideia é criar pequenas barreiras, pequenas dificuldades. Tipo, apagar os cartões de crédito salvos nos sites, desinstalar aqueles aplicativos de compra com um clique, ou até criar uma regra pessoal de esperar 24 horas antes de comprar qualquer coisa que não seja essencial. Com isso, a gente cria um ambiente que nos protege de gastar por impulso, por cansaço ou por qualquer emoção do momento. E tem mais algumas regras bem práticas que ajudam a fortalecer esse código. Por exemplo, a regra 5. Simplesmente contar tudo o que se tem. Só o ato de contar já força uma consciência do tanto de coisa que a gente acumula. Regra 6. Vai começar um hobby novo? Aluga o equipamento antes de comprar. Isso testa o interesse real antes de se comprometer com a posse daquele trambolho todo. E a sétima, super importante. Cuidado com o efeito multiplicador.
Um barco, por exemplo, não é só o barco. Ele precisa de reboque, de seguro, de manutenção. Uma compra grande sempre traz uma fila de gastos menores atrás dela. Ok, mas todas essas regras, que são mais táticas, elas servem de base, de preparação para a regra que realmente muda o jogo. A regra de ouro, a mais importante de todas. É a oitava regra, definir a sua linha de chegada. O que é isso? É o conceito de decidir agora, hoje, o que é suficiente. Que tipo de casa é suficiente? Que tipo de carro? Qual estilo de vida? Porque sem essa definição, sem essa linha de chegada, o nosso padrão de vida vai sempre se expandir para consumir todo o nosso salário. Não importa quando se ganhe, 10 mil, 20 mil, 100 mil, o dinheiro sempre some. E esta frase aqui é a mais pura verdade. A famosa corrida dos ratos não é sobre ganhar pouco. É sobre não ter uma linha de chegada. É uma corrida sem fim que a gente está simplesmente destinado a perder. E tudo isso nos leva à grande conclusão, a uma redefinição fundamental do que significa ser rico de verdade. Chegamos na nona e última regra. A verdadeira riqueza, no fim das contas, não são os carros, as casas, as coisas. É uma palavra: opcionalidade. Opcionalidade é simplesmente ter o poder de escolher. É a liberdade de poder dizer sim ou não com base no que se acredita, nos seus valores, e não no saldo da conta. E o que isso significa na prática, no dia a dia? Ter opcionalidade significa poder pedir demissão daquele emprego que está acabando com a sua saúde. Significa poder tirar 6 meses para cuidar de alguém da família. É, acima de tudo, a tranquilidade de saber que o controle da sua vida está nas suas mãos e não nas mãos do dinheiro. E quando isso acontece, a mudança é profunda, é psicológica. A segurança financeira de verdade acaba com aquela insegurança que faz a gente comprar coisas para mostrar status, para impressionar. A gente não precisa mais disso. O nosso próprio patrimônio já conta a história que importa. E no fim é isso. Se a jornada toda não é sobre se privar de tudo, é sobre escolher a liberdade. E os números, a matemática fria e calculista, ela sempre, sempre vai favorecer quem escolhe ser livre. Então, toda essa análise termina com uma pergunta final. Olhe ao redor, para as coisas que se tem. Tudo isso é uma ferramenta para construir mais liberdade ou são as grades da sua própria prisão? A escolha, no fim das contas, é de cada um.